Bora lá então analisar Pedro Sobral, hein? Um dos maiores donos de comunidade do digital. Quantos de vocês vão ir para casa e vão colecionar mais um caderninho cheio de anotações? E vocês vão passar um ano e vocês vão permanecer exatamente no mesmo lugar que vocês estão. Porque vocês ficam se apegando ao fato de que vocês precisam ter um plano super bom. Que o que todas as pessoas que pisam neste palco têm em comum, poucas delas falam para você. Todas elas têm uma audiência, uma comunidade engajada, maluca por comprar os produtos delas. E foi isso que eu quis construir quando eu saí do Fire de 2018. E tudo que eu tinha era um plano ruim. O que tem a ver? Olha que legal, o Pedro Sobral, ele sempre fala sobre como ele começou. Foi assim que eu saí do Fire de 2018, sendo que ele está em 2024 no palco do mesmo festival. Então isso é muito legal, porque ele traz a sensação para quem está assistindo de que ele já esteve sentado naquele lugar. Então quem que, pelo menos por um milésimo de segundo, não se imagina naquele palco palestrando também daqui 3, 4 anos? Isso é muito bom. Isso aqui com você. O que tem a ver isso daqui com você ter resultado, com você construir uma comunidade engajada? O que tem a ver é que tudo que eu tinha naquela época era um plano ruim. Olha só, aqui o Pedro ele desce do palco. Eu não recomendaria ele fazer isso, considerando esse palco do Fire, porque o palco do Fire é um palco comprido, é uma plateia gigantesca. Acho, se eu não estiver falando besteira, são umas 5.000 pessoas. E quando ele desce do palco, ele prejudica aí a visão, principalmente de quem está lá atrás. Então, esse tipo de palestra, de palco, de festival, não é recomendado descer do palco. E eu preciso que você escreva essa frase, que você decore ela. Aqui um detalhe muito bom que ele faz, hein? Quando ele tá falando, ele comete um erro de pronúncia mesmo, quando ele fala frase, logo já corrige e segue. Então isso é muito importante. Se você gagueja, se você pronuncia uma palavra errado, o ideal é você corrigir imediatamente a pronúncia e seguir. Um plano ruim bem executado vale mais do que um plano bom não executado. E aí eu te pergunto, quantos de vocês aqui deixaram de fazer, deixaram de executar, porque o plano não era bom o bastante? Muito legal aqui também essa ideia que ele traz, ele provoca essas pessoas a refletirem sobre a procrastinação, sobre falar e não fazer. Vamos considerar aqui o público do Pedro Sobral, principalmente aqueles que fazem parte do Subido, que é o nome da comunidade dele, os gestores de tráfego. Então sempre dá aquele frio na barriga, a gente tem esse problema no digital de pessoas que poderiam estar executando, mas às vezes por um perfeccionismo, medo, não agem. Então ele está colocando o dedo na ferida aqui realmente. Isso quer dizer que ele sabe do seu público. Isso é muito importante. O palestrante que sabe dos problemas inconscientes, filosóficos, as dores realmente do seu público, ele consegue ser muito mais assertivo na sua comunicação. Quantos de vocês aqui deixaram de fazer, deixaram de executar, deixaram de agir e deixaram os sonhos de vocês, os negócios de vocês? Ó, aqui, não o bastante ele descer do palco, ele sobe no palco, só que ele não vai até a escada apropriada para isso. Ele vai e dá aquele pulo, né? Salta pro palco, numa região que não é o ideal. Então, o recomendado é você realmente ir até a escada. Existe uns degraus para você poder subir e não correr nenhum risco de tropeçar, enfim, além de ficar muito mais elegante você subir no palco da maneira correta. Os planos ruins de vocês empoeirados num caderninho como esse que você está segurando agora, numa gaveta da sua casa. Quantos caderninhos você está colecionando desde que você vem em eventos desse evento? Quantos de vocês vão ir para casa e vão colecionar mais um caderninho cheio de anotações? E vocês vão passar um ano e vocês vão permanecer exatamente no mesmo lugar que vocês estão. Porque vocês ficam se apegando ao fato de que vocês precisam ter um plano super bom. Quando eu saí daqui em 2018 do Fire, eu saí daqui com uma necessidade. Eu falei, eu preciso criar uma audiência de pessoas interessadas em um assunto. Então aqui novamente, ele volta, faz um flashback de quando ele estava na cadeira do estudante, em 2018. Eu tinha um plano
mais ou menos, um plano não tão bom, mas mesmo assim eu executei. Então aqui tem uma narrativa muito presente na palestra dele. Isso é muito bom, porque ele vai instigar, ele vai inspirar todo mundo a colocar realmente em prática o que está somente escrito num caderninho. E quem nunca passou por isso? Eu mesmo, vários cadernos em casa com várias ideias, várias informações, conteúdos anotados, mas que muitas vezes não foram colocados em prática. Então isso gera muita identificação. No caso, meu assunto, tráfego pago. Era isso daqui que estava na minha cabeça todos os dias. Como que eu vou criar uma audiência de pessoas interessadas em um assunto? Porque eu garanto para vocês, vocês vão ver pessoas mais inteligentes do que eu subindo nesse palco. Vocês vão ver pessoas falando sobre criativos, sobre construção de negócios, sobre processos, sobre produtos, sobre tráfego. Só que o que todas as pessoas que pisam neste palco têm em comum, poucas delas falam para você. Muito bom. Aqui ele usa uma velocidade, ele alterna a velocidade, digamos assim, na sua fala. Então, primeiro ele fala de uma forma mais acelerada para empilhar realmente informação. Então, vocês vão ver pessoas que falam disso, daquilo, de processos, de liderança, tal, de tráfego, e dá uma pausa. Justamente para trazer esses 3 pontinhos. E aí ele vai e revela, mas o que elas têm em comum? Talvez elas não tenham dito ainda. Todas elas têm uma coisa em comum. Todas elas têm uma audiência. Todas elas têm um grupo de pessoas que segue elas, uma comunidade engajada, maluca por comprar os produtos delas. E foi isso que eu quis construir quando eu saí do FIRE de 2018. E tudo que eu tinha era um plano ruim. Agora, qual que era o meu plano ruim para criar audiência? Eu me esforcei para responder basicamente 6 perguntas. Primeira pergunta, qual que é a audiência que eu quero atrair? Segunda pergunta, que tipo de conteúdo vai atrair essa audiência? Terceira pergunta, qual que é o formato de conteúdo para eu criar este conteúdo? Quarta pergunta, qual plataforma comporta esse formato de conteúdo? Quinta pergunta, qual que é a frequência que eu me comprometo a fazer esse conteúdo? E sexta pergunta, como que eu vou fazer esse conteúdo chegar até as pessoas? Legal. Aqui, extrema didática do Sobral, ele vai e lista as 6 perguntas que destravaram, de fato, a ação, para ele conseguir construir essa audiência que ele está aqui nos dizendo. Óbvio que também ele está querendo trazer, de certa forma, a narrativa de construção de comunidade, que eu vejo que é uma tecla que tanto ele como a sua esposa bate muito, que é a construção de comunidade, a construção de audiência, uma audiência fiel. Até por isso que eles fizeram por muito tempo as lives no canal do YouTube deles. Então aqui a gente vê que ele traz o passo a passo, de uma forma bem mastigadinha, para esse público topo de funil, que é o público do FIRE. O problema, quando a gente vê esse tipo de coisa, qual a audiência que eu quero atrair? Você vai encontrar horas e horas e horas de conteúdo na internet falando sobre a definição da sua persona, que você tem que fazer uma definição do seu ICP, o seu ID, o Client Profile. Eu falei assim, não, eu não vou me preocupar com isso. Eu quero um plano ruim. Então as minhas respostas, elas têm que ser simples. Qual a audiência que eu quero atrair? Pessoas que querem aprender tráfego. Qual o conteúdo que eu tenho que fazer para atrair essa audiência? Conteúdo sobre tráfego. Qual que é o formato? Aulas longas ao vivo. Eu julguei que essa era a melhor maneira de ensinar as pessoas. Que essa era a melhor maneira de colocar o conteúdo na cabeça das pessoas. E reparem, eu estava num momento do mercado que estava todo mundo falando, não, agora os vídeos eles têm que ser mais curtos. Os vídeos têm que ser curtos. Qual plataforma que eu fui fazer esse conteúdo? Eu fui fazer no Facebook naquela época. Porque eu achava... Nossa, eu não sabia dessa. Mas olha só, aqui novamente, para reforçar o que eu disse, ele apostou nas lives, ele é um dos maiores players, assim, que foram bem consistentes com as lives. E aqui é legal que ele fala, olha, todo mundo estava dizendo que o caminho era esse aqui para a direita, e eu fui para a esquerda. Porque eu tinha convicção do que eu estava fazendo. Isso é muito bom. Isso traz um posicionamento para você que é especialista no que fala, no que faz, no que ensina. Então, você coloca a tua opinião, o teu posicionamento. Aqui, realmente, ele ganhou muitos pontos. Que vai ter mais engajamento lá? Qual que era a frequência? Uma vez por semana? E mais uma vez, o mercado inteiro dizendo, tem que produzir muito conteúdo, tem que fazer conteúdo, um vídeo no YouTube por dia durante 365 dias. E aí, por último e não menos importante, eu
Falei, como que eu vou fazer esse conteúdo chegar até as pessoas? Eu vou distribuir esse conteúdo. E como que a gente distribui conteúdo? Tem 3 maneiras da gente distribuir conteúdo. Eu tô aparecendo em algum lugar para vocês, né? Bom, agora ele vai usar o recurso da lousa, né? Que a gente chama também, que é a... vocês sabem o nome, gente, daquele que... a canetinha no papel? Flipchart. Bom, agora ele vai usar o Flipchart, o recurso da luzinha, que a gente usa aí o canetão. E isso já traz um signo de professor. Isso traz realmente essa imagem, esse posicionamento de ensinar. Então, ele vai provavelmente desenhar, ele vai fazer flechas, enfim. Isso é muito bom, didaticamente falando também. 3 maneiras. A primeira maneira da gente distribuir conteúdo é com tráfego pago. TP, tráfego pago. O que acontece? Alguém aqui já ouviu falar que eu investi dinheiro em tráfego pago e meu alcance orgânico diminuiu? Se você fez isso, ou seu gestor de tráfego fez isso, é porque ele não soube fazer direito. Como que a gente distribui conteúdo com tráfego pago? A gente tem que seguir 6 pilares. E eles andam 2 a 2. Primeiro pilar. Aqui a gente vê uma dicção muito boa do Pedro, uma articulação muito boa, ele faz as pausas corretas. Quanto mais didático a gente quer ser, e novamente, nós já falamos outro vídeo aqui sobre o conteúdo de tráfego pago, que é um conteúdo técnico. Então, quem vai ensinar tráfego pago tem que ter muita didática, na minha visão, porque é um conteúdo mais complexo, não são todas as pessoas aí que conseguem compreender. Então, a pausa, falar devagar, usar as analogias, contar histórias, desenhar no Flipchart, tudo isso ajuda muito você que é expert. É o pilar da validação. Segundo pilar é o pilar da seleção. O que é a validação e a seleção? Validação é eu entender que cada conteúdinho que eu posto no meu Instagram, no meu YouTube, no meu LinkedIn, no Twitter, no Pinterest, etc, etc, cada um deles que eu boto um pouco de dinheiro nesses conteúdos, eu estou validando se eles conseguem me trazer um bom resultado. Se eles me trazem seguidores, qual me traz seguidor pelo custo mais barato, inscritos pelo custo mais barato, engajamento pelo custo mais barato, visualizações do meu vídeo pelo custo mais barato, cadastros pelo custo mais barato. Isso, senhoras e senhores, é a validação. Agora, o que é a seleção? A validação é objetiva. Eu olho para as métricas. A seleção é subjetiva. Eu vou olhar para a qualidade do conteúdo. Eu vou pensar assim, esse conteúdo ele me representa? Esse conteúdo tem o poder de representar a minha marca? Isso o Pedro faz muito bem também, que é a movimentação no palco. Então, a gente tem plateia na direita, na esquerda, ele em nenhum momento fica parado para uma só região, digamos assim, ele vai distribuindo a comunicação dele para todos que estão ali. E além disso, ele está fazendo muito bem ao parar, quando ele vai até a direita, enfim, ele para, continua falando, depois ele faz um outro movimento. Então a gente vê que é um movimento consciente em cima do palco e não aquele vai para lá, vai para cá de forma ansiosa, como se o palestrante tivesse perdido. Então Pedro aqui com muita consciência corporal. Ele vai atrair os compradores do meu plano ruim? Ele vai atrair as pessoas que querem aprender sobre tráfego pago ou ele vai atrair gente que quer escutar sobre, sei lá, motivação? Então eu vou fazer uma seleção subjetiva. Além disso, nós temos os outros 2 pilares, que são a descoberta e o aquecimento. O que é descoberta? Nós temos que reoxigenar constantemente as pessoas que nos acompanham. Então eu tenho que anunciar para pessoas que ainda não me seguem. E o aquecimento é o oposto. Eu tenho que seguir anunciando para quem já me conhece. Eu tenho que seguir gastando dinheiro para as pessoas que já me acompanham. Ele sempre muito expressivo, também usando gestos. Então vocês conseguem ver que o Pedro está muito à vontade explicando isso aqui. E vou abrir um parênteses aqui. Eu sempre recomendo que os meus alunos, os meus mentorados façam lives, porque é visível, é claro, você vê um palestrante que faz live, é visível como ele está muito mais comunicativo, como ele está muito mais à vontade. Provavelmente ele já explicou esse mesmo conteúdo umas 30 vezes. Então toda live é como se fosse um treino para você que é palestrante.
Por isso que eu recomendo que vocês experimentem fazer lives, entrar ao vivo para a audiência de vocês. Vocês vão ver diretamente o impacto desse treino quando vocês forem subir ao palco.